abrir a Bíblia, queridos, no primeiro livro de Samuel, capítulo de número 8. Primeiro livro de Samuel, capítulo 8. Nós vamos ler o capítulo todo, são 22 versículos. Capítulo 8 de 1 Samuel, diz assim: Tendo Samuel envelhecido, constituiu seus filhos por juízes sobre Israel. O primogênito chamava-se Joel, o segundo Abias, foram juízes em Berseba. Porém seus filhos não andaram pelos caminhos dele, antes se inclinaram à avareza e aceitaram subornos e perverteram o direito. Então os anciãos todos de Israel se congregaram e vieram a Samuel a Ramá. Lhe disseram: Vê, já estás velho, e os teus filhos não andam pelos teus caminhos. Constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que nos governe como o têm todas as nações. Porém essa palavra não agradou a Samuel, quando disseram: Dá-nos um rei para que nos governe. Então Samuel orou ao Senhor. Disse o Senhor a Samuel: Atende a voz do povo em tudo quanto te diz, pois não rejeitou a ti, mas a mim, para eu não reinar sobre ele. Segundo todas as obras que fez desde o dia em que eu tirei do Egito até hoje, pois a mim me deixou e aos outros deuses serviu, assim também faz a ti. Agora, pois, atende a sua voz, porém adverte-o solenemente e explica-lhe qual será o direito do rei que houver de reinar sobre ele. Referiu Samuel todas as palavras do Senhor ao povo que lhe pedia um rei, e disse: Este será o direito do rei que houver de reinar sobre vós. Ele tomará os vossos filhos e os empregará no serviço dos seus carros e como seus cavaleiros, para que corram adiante deles. E os porá uns por capitães de 1.000 e capitães de 50, outros para lavrarem os seus campos, ceifarem as suas messes, e outros para fabricarem suas armas de guerra e o aparelharem de seus carros. Tomará as vossas filhas para perfumistas, cozinheiras e padeiras. Tomará o melhor das vossas lavouras e das vossas vinhas e dos vossos olivais, e o dará aos seus servidores, e as vossas sementeiras e as vossas vinhas dizimará, para dar aos seus oficiais e aos seus servidores. Também tomará os vossos servos e as vossas servas, e os vossos melhores jovens e vossos jumentos, e empregará no seu trabalho. Dizimará o vosso rebanho, e vós lhe sereis por servos. Então naquele dia clamareis por causa do vosso rei que houverdes escolhido, mas o Senhor não vos ouvirá naquele dia. Porém o povo não atendeu à voz de Samuel e disse: Não, mas teremos um rei sobre nós, para que sejamos também como todas as nações. O rei poderá governar-nos, sair adiante de nós e fazer as nossas guerras. Ouvindo, pois, Samuel todas as palavras do povo, as repetiu perante o Senhor. Então o Senhor disse a Samuel: Atende a sua voz e estabelece-lhe um rei. Samuel disse aos filhos de Israel: Voltem cada um para a sua cidade. Vamos orar? Senhor, meu Deus, meu Pai, graças te rendemos, Senhor, por tão grandioso privilégio de estudarmos a Tua Palavra. Muito obrigado por este momento que o Senhor nos concede, onde temos essa oportunidade de abrir a Tua Palavra e ouvirmos a Tua voz, Senhor. Por isso, meu Pai, trata o nosso coração de forma, meu Pai, que sejamos instruídos por Ti, animados por Ti, exortados por Ti, mas que o nosso coração saiba responder isso com atitude. É no nome de Cristo Jesus que nós te rogamos.
Amém. Irmãos, a nossa vida é para tomar decisões. A gente toma decisões 24 horas por dia, o tempo todo. Algumas decisões são importantes, outras nem tanto. Algumas decisões têm poucas consequências, outros têm consequências eternas. Mas decisões a gente toma o tempo inteiro. Por exemplo, vocês precisaram tomar a decisão hoje de manhã, se levantava ou não da cama, ou se ia da cama mesmo ficar assistindo pela televisão. Alguns tomaram essa decisão, outros tomaram uma outra, de vir, de se arrumar e trocar de roupa e assim por diante. Uma questão de peso do que eu acho que realmente é importante que eu devo fazer. Outras decisões foram bem simples. O que tomar de café da manhã, ou se iria tomar café da manhã, que roupa usar e assim por diante. Nós precisamos entender que decisões nós vamos tomar, que até não tomar uma decisão já é uma decisão. Mas o que é que nós não podemos nos livrar? Das consequências das decisões que nós tomamos. E às vezes nós tomamos decisões erradas. E quando nós tomamos decisões erradas, essas consequências, dependendo da decisão, serão graves. Elas serão não só para a vida toda, mas em alguns casos, para a eternidade inteira. Por isso, nós precisamos ficar atentos para quais são os fatores que nós levamos em consideração na hora de tomar uma decisão. Porque pode ser que os motivos pelos quais nós estamos tomando determinada decisão seja por os motivos errados. O capítulo 8 de 1 Samuel mostra o povo de Deus, mais uma vez, tomando uma decisão errada. Mas dessa vez, uma decisão errada que terá proporções muito maiores do que eles esperavam que ia ter naquele momento. O texto nos disse que, de repente, o povo se lembrou da adoração no capítulo número 7. Após 20 anos da arca do Senhor deixada no Kiriat Jearim, o povo se lembrou do Senhor, se arrependeu, e Samuel trouxe o povo de volta para a presença de Deus. O povo se arrependeu de seguir a ídolos e assim por diante, e o Senhor corrigiu de tal forma que, enquanto Samuel ainda estava prestando o sacrifício, Deus já tinha perdoado o povo e já estava lutando pelo povo. Expulsou os filisteus de perto, devolveu algumas cidades para Israel, e aí a gente pensa, então ficou tudo bem, porque Israel agora tem de novo um líder. Samuel é um juiz em Israel. Samuel agora acumula 3 ofícios, nós vimos isso semana passada. Ele é sacerdote, desde lá de trás, ele se tornou um profeta quando falou com Eli, e ele agora também é um juiz, ele governa sobre Israel. Mas o capítulo 8 começa 25 anos depois. Passaram-se 25 anos, o povo mudou, as pessoas estão diferentes, a situação já é um pouco diferente. É tanto que a primeira informação que nós temos logo no capítulo 8 é Samuel envelheceu. Samuel envelheceu. Não parece que Samuel é tão velho assim. Se você for fazer as contas aí, Samuel tem uns 60 anos ou um pouquinho mais. Você pode pensar assim, não é tão velho assim. É tanto que ele ainda vai viver algum tempo ainda para frente. Ele vai pegar ainda o período de Davi como rei ainda de Israel. Mas o que acontece aqui, na verdade, é que Samuel mesmo já tinha se tocado disso. O próprio Samuel já tinha visto que a velhice estava chegando. Vejam que o método dele de governar era um método itinerário. O versículo de número 16 do capítulo 7 diz que ele ia para Betel, Gilgal, Mispa e morava em Ramá. Então ele ficava fazendo o itinerário para julgar. No entanto, a idade parece que já tinham alcançado e ele tomou uma decisão. A decisão dele foi estabelecer os filhos dele como juiz. Mas aí de cara nós já temos um problema bem sério aqui nessa decisão. É que a última vez que alguém tentou tornar um juiz algo hereditário, deu muito errado. Gideão disse, não, eu não quero ser rei entre vocês, não. Ele fez uma estola sacerdotal, colocou o nome do filho Abimeleque, filho de um rei. Ele não queria ser rei. E quando Abimeleque cresceu, ele entendeu que deveria substituir o pai e fez uma desgraça. Os irmãos lembram disso? Ele matou cidades inteiras. De forma que Samuel deveria lembrar que
o juizado em Israel não era algo hereditário, não se passava de pai para filho. Mas tudo bem, vamos dizer que era uma providência a ser tomada. O problema eram os filhos de Samuel. Versículo de número 1 diz que ele tinha 2 filhos, aliás, versículo 2 diz que ele tinha 2 filhos, o nome de um dos filhos era Joel, o nome do outro era Abias, e eles foram colocados como juízes na região de Beceba. Vejam que Samuel tem uma região muito específica onde ele caminha, entre Ramá, Betel, Gigal e Mispa, e eles foram colocados como juízes numa região vizinha, na região de Beceba. Qual é o problema? Samuel não conseguiu criar os filhos nos caminhos do Senhor de forma adequada. Há quem olhe para esse texto aqui e tente dar uma explicada na situação. Diz, não, o que aconteceu é que pode ser porque Samuel andava muito, né? Samuel ficava andando para cima e para baixo, ele tinha descuidado um pouco na criação dos filhos, ou alguma coisa desse tipo. Não, o que acontece com todas as letras é que o texto diz que eles não andaram no caminho de Samuel. Talvez Samuel tenha convivido demais com Eli. E desde a tenridade, 5 anos mais ou menos, lembram? Ainda bem pequenininho, namorando com Eli, não tem aprendido direito como é que se cria filhos e tenha criado os filhos muito parecidos com Eli criou. E isso foi um estrago, porque o texto nos diz que os filhos deles eram maus. Os filhos de Samuel não eram pessoas boas. Pelo contrário, o texto nos diz que eles eram avarentos, versículo número 3, e que eles eram corruptos. Eles perverteram o direito por causa de suborno. Eles se viram com poder na mão. E quando eles viram com poder na mão, a pior coisa que você pode ter é alguém com poder e ser avarento ao mesmo tempo. E aí eles imediatamente começaram a receber suborno, porque eles gostavam de dinheiro, e por causa disso eles perverteram o direito. Começaram a se tornar começaram a ganhar suborno. Notem, meus irmãos, que os 3 primeiros versículos montam um cenário ruim, que é, vamos voltar para a instabilidade de antes. Esse é o cenário aqui. O cenário é, a situação está complicada. Por quê? Nós vivemos dias difíceis com juízes lá atrás. E nós já vimos dias ruins lá atrás. E como o juizado era instável. De novo está acontecendo isso, porque enquanto Samuel está como juiz de Israel, está dando tudo certinho, Deus está abençoando, os filisteus estão longe, ok, está tudo bem, está tudo certinho. Mas agora Samuel está saindo de cena. Agora os filhos de Samuel estão assumindo, e os filhos de Samuel não são figuras adequadas. Israel, então, resolve tomar uma decisão. É uma decisão importante. Mas por conta de ser justamente uma decisão importante, eles têm uma série de passos que mostram que a decisão era errada. Como é que se toma uma decisão como essa? Uma decisão que vai ser errada. Como é que se toma uma decisão assim? Em primeiro lugar, você toma uma decisão errada quando você começa a não considerar o que Deus diz, mas considerar como os outros fazem. Quando você começa a olhar para as nações vizinhas e começa a ver nos povos vizinhos, naqueles que não servem ao Senhor, um modelo para que você tome as decisões da sua vida. É isso que eles fazem. O texto nos diz, versículo número 4, que os anciãos de Israel, os presbíteros de Israel, se congregaram, se juntaram todos, a gente não sabe a quantidade, e eles vieram então até Samuel, na cidade de Ramá, que era onde Samuel morava. Note, meus irmãos, que o que Israel era até aquele momento era um conglomerado de tribos, era basicamente isso. Era um grupo de tribos que viviam isoladas, cada um na sua vida, e que vez ou outra uma interferia na vida da outra, mas que no geral era cada um por si e Deus por todos. É tanto que os juízes não eram nacionais, os juízes eram regionais, eles não reinavam sobre todos os cantos. A não ser Samuel, que teve uma influência maior, os outros eram somente de regiões tribais. De forma que o texto chega aqui e diz que esses homens todos, de toda a região, se juntaram. Eles todos têm um propósito único agora. E eles vão até Ramá porque eles têm um pedido para fazer a Samuel. Eles querem que Samuel dê a eles um rei. Nós precisamos entender, queridos, de que querer um rei era uma coisa que Deus já tinha estabelecido lá atrás. Lá na Torá, Deus já tinha dito a Moisés que Israel teria um rei,
E lá na Torá já tinha estabelecido como é que seria o reinado, o que é que o rei deveria ter, o que é que o rei deveria evitar. Tinha tudo lá dizendo como é que deveria ser. Não só isso, quando Deus deu a Abraão uma promessa, Deus já disse lá atrás que dele viriam reis. Então, lá atrás já havia uma promessa dizendo: vai haver rei na sua descendência. Quando Jacó vai abençoar os filhos, ele chega para Judá e diz: Judá vai ser rei. Então, o reinado já estava lá prescrito, haveria de acontecer, estava para acontecer. Mas o problema aqui não é eles desejarem um reinado, porque o Senhor já tinha um plano de que o reinado começasse. Ele já tinha tudo estabelecido, já estava tudo dentro do plano de Deus. Mas eles escolhem ter um rei na hora errada, pelo motivo errado. Por quê? Porque eles olharam para as nações vizinhas. O texto nos diz que eles disseram assim, eles olham para Samuel e dizem duas coisas terríveis. Primeiro, se ficou velho. Então, a primeira coisa que eles fazem para Samuel é: Samuel, veja que você não é mais apto. Ser rejeitado desse jeito é ruim. Ser rejeitado pela velhice é muito ruim. E eles chegam para Samuel e dizem: Samuel, você já deu. Prazo de validade vencido. Já foi. Você não consegue mais reinar. Segundo lugar, seus filhos não andam nos teus caminhos, de número 5. Ou seja, você não soube criar os seus filhos direito. Os seus filhos não andam como você. Que duas coisas terríveis para um homem ouvir. Chegar sendo demitido desse jeito. Ele que gastou a vida toda servindo a Israel como liderança, chega agora e escuta: você está velho, seus filhos não servem. O que é que a gente quer? Ele diz: constitui-nos um rei. Mas eu quero que você note uma coisa aí. O texto diz assim: constitui-nos, pois, agora um rei. Agora. Primeira coisa que eles querem um rei imediatamente. Então veja, esse foi o grande erro. Eles querem um rei agora. Deus já tinha estabelecido que eles teriam um rei. E Deus vai escolher um rei muito próximo daqui. Mas o que eles não querem é esperar Deus escolher um rei. Eles querem que Deus dê um rei agora. Nós queremos um rei agora. Segundo, por que eles querem um rei agora? Ele diz: porque todo mundo tem um rei. Versículo número 3, ele diz assim: constitui-nos agora um rei, para que nos governe como tem todas as nações. Nós queremos um rei, como todo mundo tem um rei. E como todo mundo tem um rei, nós não queremos esperar mais. Porque nós já estamos prevendo que vai haver um período de instabilidade. Você já está velho, não consegue mais dar conta do país. Os seus filhos não são bons como você. A gente precisa resolver o problema agora. Notou que eles estão tentando fazer uma antecipação de um problema e uma antecipação de uma solução. A decisão está sendo tomada previamente, porque eles simplesmente olharam para os vizinhos e disseram: o modelo deles é bom, nós queremos o mesmo modelo para nós. O que eles achavam que ia acontecer aqui? É que assim que Samuel fechasse os olhos, Israel iria entrar num novo ciclo de violência, de agressão, de guerras. Eles não tinham se livrado ainda dos inimigos do lado, principalmente dos filisteus. O texto nos disse, no capítulo número 7, que os amorreus, versículo 14, estavam em paz com eles, mas os amorreus estavam lá, esperando qualquer oportunidade. Então eles pensam assim: vai haver guerra, vai haver instabilidade. Então a gente quer a solução agora. Nós queremos a solução nesse momento. Nós queremos um rei, porque todas as nações vizinhas têm estabilidade, porque eles possuem um rei. Realmente a vida era difícil para eles. Porque por não haver um governo central, eles não tinham organização. Então Israel não tinha um exército. Israel não tinha um plano de defesa. Israel não tinha um plano de crescimento, não tinha nada estabelecido, porque cada um fazia o que achava que deveria fazer. Então, eles viviam numa espécie de anarquia, sem governo. O Senhor era quem orientava a forma como eles deviam se conduzir, mas não existia um lugar onde centralizasse. Mas os outros povos não. A gente olha para os outros povos, vejam só como eles são fortes. Eles têm um rei que tem um exército e luta. Então é uma boa decisão.
Queridos, em primeiro lugar, quando o povo de Deus resolve tomar decisões precipitadas, porque o mundo está tomando determinada decisão, nós tomamos a decisão errada. Primeira coisa que a gente precisa lembrar aqui. Nós não podemos, como igreja, tomar decisões com base na forma como o mundo decide. Se o mundo achar que as coisas têm que ser de determinada maneira, a igreja do Senhor não pode abraçar esse modelo para tomar as decisões locais. Mas, infelizmente, essa influência do mundo, ela é muito sentida dentro da igreja. Porque a gente olha e diz, não, pastor, o mundo mudou, as pessoas hoje são diferentes. Veja só, nós não podemos ser quadrados e antiquados. As nossas decisões têm que ser com base no que o mundo está passando. Olha como o mundo pensa agora. Por que eu estou me lixando para o que o mundo pensa? Nós precisamos entender de uma vez por todas que nossas decisões, quando tomadas, tomando como base a forma como o mundo está pensando, já é de cara o primeiro passo para ser uma decisão errada. Será uma decisão errada. Criou-se no mundo um negócio chamado igrejas amigáveis. O que são igrejas amigáveis? Igrejas amigáveis são igrejas que estão interessadas em trazer as pessoas para dentro dela com base na amizade. E a ideia é, vamos tornar as nossas igrejas o mais acolhedoras possíveis. Ok, eles não estão pensando em apertar a mão do visitante e cantar, visitante, seja bem-vindo. Eles não estão pensando nisso. Eles estão pensando em modificar a pregação, modificar a forma como louvam, modificar a forma como se reúnem, modificar toda a linguagem da igreja para que as pessoas gostem da igreja. E o Senhor nos lembrou com muita clareza que quem quer ser amigo do mundo constitui-se inimigos de Deus. Um outro grupo tem a proposta de ser uma igreja relevante. O que é uma igreja relevante? Uma igreja relevante é aquela igreja que faz diferença na sociedade. Mas para fazer diferença na sociedade, eles precisam também abrir mão da pregação, abrir mão do culto, abrir mão de um monte de coisa para que possam ser relevantes para a sociedade. Queridos, quando a igreja toma uma decisão pautada no que o mundo quer, no que o mundo deseja, nós já estamos tomando uma decisão errada. Já é uma decisão errada. Pessoalmente, nós fazemos a mesma coisa. Nós tomamos a decisão, as decisões particulares da nossa vida, decisões importantes, com base no que o mundo diz que é certo. A Bíblia chega e diz, cuidado com quem você se relaciona, cuidado com o jugo desigual, porque o jugo desigual vai destruir a sua vida, vai destruir a sua família, vai acabar com a vida dos seus filhos, vai trazer dificuldade na forma como você vai criar os seus filhos. Você vai ter muito problema com isso no futuro. Não façam isso. Não dá para juntar essas pessoas e de repente nós olhamos para o mundo e o mundo diz, o que aqui tem? Que preconceito, que bobagem. Se eles se amam, se está tudo certo com eles, eles querem, deixa os bichinhos. Não é assim que a gente faz? Queridos, nós olhamos para o mundo e perguntamos, como é que você quer que eu trabalhe? Nós olhamos para o mundo e perguntamos, o que é que você quer que eu estude? Nós olhamos para o mundo e perguntamos, o que é que você quer que eu adquira? Nós olhamos para o mundo e perguntamos, o que é que você quer que eu tenha como projeto de vida? Nós olhamos para o mundo e perguntamos as coisas e achamos que, andando conforme as decisões do mundo, nós estamos trilhando um bom caminho. Como criar os filhos? Pergunta para o mundo. O mundo vai chegar e dizer para você, não traumatize os bichinhos, não. A quem você vai ficar traumatizando? Não faça isso. Veja só a sua vida. Você está aí todo doido, cheio de trauma por causa dos seus pais. Não repita o mesmo erro. Trata os bichinhos diferente. Aí cria uns demônios espalhados pelo mundo. Ou seja, meus irmãos, nós perguntamos para o mundo como é que a gente tem que ser. Mas quando nós tomamos decisões pautadas no que o mundo está fazendo, a decisão já começou a ser uma decisão errada. Mas, em segundo lugar, nós não levamos em consideração como é que Deus quer que nós tomemos a decisão. E quando nós queremos tomar uma decisão pautada no mundo, nós, em segundo lugar, nós rejeitamos o governo de Deus. Veja aí, versículo número 5. Aliás, versículo número 6. Essa palavra não agradou a Samuel. Samuel ficou bem chateado, não é para menos. Os caras já chegam aqui sem nenhum alívio, já chegam para ele dizendo, tu tá velho, teus filhos não prestam. Estragou o cara. Mas ele chega aqui e diz que Samuel fez a coisa certa.
Samuel não gostou quando eles disseram a gente quer um rei. E o que é que Samuel faz? Ora, essa é a posição certa. Essa é a posição certa. E de repente o Senhor nos lembra que o problema de decisões erradas é porque a gente está abandonando a vontade de Deus. E quando nós abandonamos a vontade de Deus para fazer a vontade dos homens, nós seguimos um padrão de pecado. Veja, ele diz assim, ele foi e orou ao Senhor, e no versículo 7, disse o Senhor a Samuel, atenda a voz do povo. Deus diz isso várias vezes, já notou isso? Deus diz isso várias vezes, atenda a voz do povo. Ele diz isso no versículo 7, atenda a voz do povo. Ele diz isso no versículo 9, atenda a voz do povo. Ele diz isso no versículo 22, atenda a voz do povo. Por que Deus fica todo tempo dizendo atenda a voz do povo? É porque, de forma muito perigosa, a pior coisa que pode acontecer conosco é quando nós rejeitamos o Senhor, queremos tomar as nossas próprias decisões e Deus deixa. É a pior coisa que pode acontecer conosco. É quando nós queremos tomar uma decisão e Deus resolve não intervir. Ele deixa a gente decidir. O Senhor diz, atenda o que eles querem. Motivo, eles não rejeitaram a você. Eles rejeitaram a mim. Eles não querem que eu reine sobre eles. Veja como o modelo do mundo é cruel. O modelo do mundo faz-nos deixar que Cristo deixe de reinar em nós para que o mundo reine sobre nós. Ele olha para Samuel e diz, Samuel, eles não rejeitaram você. Mas como se, lá no final do texto, versículo número 8, ele diz, eles rejeitaram a mim e rejeitaram você. Então eles rejeitaram ou não? Sim, eles rejeitaram Samuel. Mas o que o Senhor está dizendo aqui é que quando eles rejeitaram você, eles estavam rejeitando, na verdade, a mim. Queridos, essa foi a decisão que nos colocou nessa enrascada. Foi por causa disso. Lá no Jardim do Éden, Adão e Eva tomaram uma decisão que era, Deus não vai mais reinar sobre nós. Nós vamos tomar decisões sozinhos. Essa decisão de Adão e Eva trouxe consequências para todos nós e consequências eternas. Mas foi só uma decisão pequenininha, do tipo, nós não queremos mais que Deus fique mandando na gente. A gente quer tomar decisão sozinho. E o povo de novo está repetindo o mesmo processo. E Deus chega agora e diz, não, Samuel, você não entendeu. Quando eles rejeitaram você, eles estavam rejeitando a mim. Eles não querem que eu reine. Porque eles acham que a forma como Israel está se organizando é culpa minha. O que estava acontecendo com Israel? Idolatria. Eles estavam o tempo todo agarrados com deuses falsos. Faziam todo tipo de desgraça. Aí o que Deus fazia? Ia lá e punia eles com nações inimigas. Era assim que Deus estava fazendo. Mas quando eles olham para a história de Israel, quando eles olham para os momentos difíceis, a quantidade de guerra, não ter paz, aquela vida toda agoniada, de quem é a culpa? Eles pensam, a culpa é de Deus. O modelo do Senhor falhou. Eu não estou pensando uma maneira da gente avaliar a nossa vida? A gente toma um monte de decisão errada. A gente baseia a nossa vida em ídolos. A gente abandona o Senhor na oração e na leitura bíblica. A gente vive a vida como se Deus não existisse. Aí nossa vida fica ruim e a gente chega e diz, o problema é o método. É Deus que não está fazendo as coisas direito. Notou? Foi isso que eles fizeram. Eles chegaram e disseram, o problema é Deus. Porque a gente podia ter uma vida boa. Ele prometeu a gente uma vida boa aqui. Ele está reinando sobre nós já faz algum tempo. E só deu confusão lá para cá. A gente vai continuar fazendo isso, esperando? É por isso mesmo que o Senhor diz, eles rejeitaram a mim, não é de hoje. Vejam aí, versículo número 8. Segundo todas as obras que fez desde o dia que o tirei do Egito até hoje. Você não entendeu, meu filho? Desde o dia que eu tirei eles do Egito, que eles me rejeitam como rei. Desde o dia que eu os salvei, eles continuam me rejeitando como rei.
Eles não querem as minhas decisões. Eles querem tomar decisão sozinhos. Eles fazem isso desde sempre, até hoje, pois me deixou e a outros deuses serviu. Ou seja, a rejeição que você está sentindo, Samuel, é assim que ele termina o versículo. Eu sinto desde o dia que eu tirei esse povo do Egito. Deus simplesmente chega para eles e diz: o problema é que eles me rejeitam. Note, meus irmãos, que de repente esse é um passo importante na forma como nós tomamos uma decisão errada. Não só quando nós olhamos para o mundo como um padrão, como um modelo para nossas decisões, quando também nós não queremos que Deus reine sobre nós. E Deus estabelece como é que tem que ser a família, como é que tem que ser o marido, como é que tem que ser a mulher. A gente chega e diz: não, Senhor, esse modelo é muito velho, é muito antiquado, não funciona mais assim. Nós vivemos em pleno século XXI, as coisas mudaram, nós temos muita tecnologia, temos muitos estudos, muita gente inteligente hoje. O pessoal de hoje é muito mais inteligente que o pessoal do passado, de forma que nós hoje sabemos exatamente como é que a família tem que ser. Nós sabemos exatamente como é que nós temos que pensar, porque nós temos muita gente que sabe sobre isso. Nós sabemos como é que a gente lida com o mundo, nós sabemos como é que a gente vai lidar com a educação, qual é o melhor método para ensinar. Nós sabemos, Senhor, até tratar a nossa própria alma. Quando a gente está com problema na alma, a gente procura um especialista para tratar a nossa alma. Então nós temos todas as respostas. Nós não precisamos que o Senhor reine. Quando a igreja de Cristo se cerca de especialistas, de sabedoria do mundo, a igreja de Cristo abandona a sabedoria de Deus e o reinado de Deus. Esse é o perigo, meus irmãos, dessa decisão ruim. É quando, primeiro, nós olhamos para o mundo. Segundo, quando nós deixamos de seguir a Deus como nosso rei. Terceiro, quando nós não ouvimos advertências. Quando Deus nos dá uma advertência, aí a gente ignora. Veja aí, versículo número 9. O Senhor diz: faça isso, Samuel. Dê a eles um rei. Mas, veja só, não dá um rei para eles, simplesmente chega lá e dá um rei para eles. Você vai fazer o seguinte: solenemente você vai adverti-los. Note que isso aqui não é uma simplesmente só, presta atenção na vida. Não está fazendo isso, não. Isso aqui é aquela famosa conversa ao pé de ouvido de pai para filho. Já viu? Vem cá. Senta aqui, vamos ter uma conversa. Essa conversa oficial é solene. Eles vão lá de frente a eles, explique todos os direitos do rei e os advirta. Veja como Deus é bom. Eles querem tomar uma decisão sem levar Deus em consideração, levando o mundo em consideração, mas mesmo assim Deus chega e diz: eu preciso que vocês saibam o que é, onde é que a decisão que vocês estão tomando vai levar. Não é que os pais fazem isso com a gente? Chega uma hora que não dá para o pai tomar a decisão mais para o filho. Chega uma hora que a gente chega para o menino e diz: menino, larga o celular. E ele tem que largar, porque a gente está dando uma ordem. Como é que eu faço isso com um granjajão de 25 anos? Larga o celular. Não dá mais. Não dá mais. Eu não tenho mais como chegar para ele e dizer: a minha ordem é essa. Mas isso não me impede de chegar para ele e dizer: vejam só as consequências do que vai acontecer no futuro. Chega uma hora que o papel dos pais é agora orientar, mostrando o futuro. E os pais enxergam o futuro melhor do que os filhos. Porque eles já viveram mais tempo do que os filhos. Os filhos precisam entender isso. Por mais idoso que você já seja, seu pai ainda é mais. Então ele tem mais experiência nesse sentido. E o Senhor faz exatamente a mesma coisa. Ele diz: eu preciso dizer para vocês o que é que vai acontecer. E aí, a partir do versículo número 10, Samuel vai e diz tudo o que o povo precisava ouvir. E o texto repete: porque o povo está pedindo um rei. Vocês querem um rei, vocês vão ter um rei. Mas vocês precisam entender, versículo 11, quais são os direitos que um rei possui. O Senhor está dizendo: mudança de regime de governo requer algumas responsabilidades. Agora eu quero que você note uma coisa aí. A quantidade de vezes que aparece a palavra tomara. O rei tomará. O rei tomará. O que o Senhor está dizendo do versículo 11 até o versículo número 18 é: vocês não têm
nada a ganhar. A decisão que vocês estão tomando vai fazer com que vocês percam tudo. Porque o rei vai tomar. O que é que o rei vai tomar? Versículo número 11. O rei vai tomar os filhos de vocês e vai empregar os filhos de vocês em carros, cavaleiros, como capitães, versículo número 12. Ele vai tomar os filhos de vocês e ele vai transformar os filhos de vocês em escravos. Ele vai fazer os filhos de vocês lavrarem os seus campos, ceifarem as messes, fabricar armas de guerra e aparelhar os seus carros. Vocês querem um rei, vocês querem um exército, mas vocês vão perder os seus filhos na guerra. E os seus filhos vão trabalhar como escravos para o rei. Versículo número 13. As suas filhas vão ser tomadas também. Porque as suas filhas vão ser levadas para se tornarem perfumistas, cozinheiras e padeiras. Vocês não vão perder só os meninos, vocês vão perder as meninas também. Mas não só isso, vocês vão perder as coisas. Ele vai tomar a lavoura de vocês, a vinha de vocês, os olivais de vocês. Eles vão confiscar e vão dar os funcionários dele. Eles vão tomar as sementeiras de vocês e vai dizimar tudo que vocês têm para dar aos oficiais e aos servidores. Versículo de número 16. E quando você achar que não pode perder mais nada, ele vai tirar os escravos de vocês, ele vai tirar os servos de vocês, os empregados de vocês, e vai tirar os melhores jovens de vocês, e vai tirar toda a força produtiva de vocês, os jumentos, e vai empregar tudo no trabalho deles. E ele vai acabar com o seu rebanho, porque eles vão tirar o dinheiro de vocês, eles vão dizimar o rebanho de vocês, eles vão tirar os seus servos, eles vão tirar tudo. Parece que o Senhor está dizendo, vocês vão ser brasileiros. Porque quando se quer um governo de homens, você tem que entender, existe um preço a pagar, e o preço se chama imposto. Não é decisão sua, é colocado sobre a sua goela. É por isso que eu não sou um contribuinte da Receita, eu sou um assaltado pela Receita. Eu não contribuo, não. Está dizendo que vocês vão perder tudo. Para vocês terem um vislumbre do que era uma vida em Israel antes de ter rei. Você tinha uma roça, a roça era sua. Ninguém se metia naquele negócio. É claro, você tem que se virar para defender. Então você tem que ter uma espingarda boa para defender-se. Mas a roça era sua. Você plantava, trabalhava duro o ano todinho, e o que você colhia, de quem era? 100% seu. Era seu. E o que você fazia com isso que você colhia? O que você quisesse. Você podia guardar todo, você podia vender uma parte, você podia trocar com outro. O que você perdia nessa negociação? Nada. A casa era sua. Você fazia com a casa o que você quisesse. Quanto custava uma casa? O quanto você gastou para fazer. E depois o quanto você ia gastar para manter. Simples assim. Você queria ter animal? Você podia ter quantos animais você quisesse. Eram todos seus. E você podia matar o boi quando quisesse, você podia vender o boi quando quisesse, era tudo seu. Eles querem um rei. Você disse, beleza. Agora, os seus filhos não são mais seus. Você não pode decidir sobre a vida dos seus filhos, porque o rei vai chegar e dizer, manda teu filho para a guerra, e você vai ter que mandar. Você tem filhas, mas as filhas não são mais suas, porque o rei vai chegar e dizer, eu preciso de cozinheira, manda ela para cá. Você tem a sua fazendinha, mas não é mais sua, porque o rei pode chegar e dizer, eu quero a sua fazenda porque eu quero dar para o general fulano de tal, saia. E você sai. Diz, você não tem mais dinheiro porque o que você produzir agora você vai ter que rachar com o governo, porque governo não produz riqueza, governo só toma a sua. Governo não produz, governo só rouba. É isso que ele está dizendo. Vocês vão ter um rei assim. A decisão de vocês tem consequências. Só que tem um detalhe. Ele termina dizendo uma coisa muito dura. No versículo de número 18. Ele diz, então, no dia que vocês se tocarem disso, vocês vão clamar a mim por causa do rei. Vocês vão orar por causa do rei. E no dia que vocês fizerem isso, eu não vou ouvir vocês. Você não é um pai falando? Você é um pai falando?
Você quer ir morar fora de casa, né? Quer sair de casa, né? Pois vá. Pois vá. Agora saiba de uma coisa. Manter uma casa é caro. Você vai precisar pagar água, pagar luz. Você vai ter que pagar a sua própria internet. Comida é cara. Você vai descobrir isso também. Vai ter que se virar para comprar comida também. Se vira lá. Agora tem uma coisa. No dia que você quiser voltar para cá, eu não vou mais te receber aqui dentro de casa. Acabou. Vá. É isso que está fazendo, doutor? Está fazendo exatamente isso. Quer casar com fulano? Vá, casa com fulano. Você já viu como é a família, você já viu como é a pessoa, você já viu que as pessoas assim, olha, quando der errado, não volta não. Não volta não, porque eu não vou acolher você aqui em casa, nem vou acolher filhos separados. Pronto, acabou. Ele está dizendo, não venha pedir arrego quando o negócio der errado. Não deu tão errado com Saul, o negócio foi meio bagunçado, mas não foi tão errado assim. Eles já viram que tinha muito prejuízo. Com Davi foi uma bênção, não deu tanto errado assim, mas eles já viram que algumas coisas podiam acontecer nesse processo, mas quando chegou Salomão, em 1 Reis, capítulo 12, diz que Salomão estabeleceu trabalhos forçados. Você tem que pegar 3 meses do seu ano, largar sua casa, largar sua lavoura, largar seus animais todos, viajar e dar 3 meses de serviço de graça para o rei. O texto vai dizer a lista de coisas, de comida por dia que Israel precisava bancar. Eram bois, aves, e carneiros, barris de vinho. De onde vinha isso tudo? O povo tinha obrigação de dar. Ia por tribo. A tribo fulano de tal é que vai fornecer esse mês. A tribo fulano de tal vai fornecer esse mês. E tinha que dar. E o povo ficou pobre, pobre, pobre. A ponto de que quando Salomão morreu, chega o povo e diz para Robão, Robão, pelo amor de Deus, cara. Ninguém está aguentando imposto desse jeito. Arranja um jeito de diminuir esses impostos aí. Ele conversa com os amigos diz, diminui não, meu irmão. Porque se diminuir, como é que a gente vai ter dinheiro? Não gosta, não. Diga assim, meu pai teve a mão dura. Meu dedo mindinho é mais duro que o meu pai. Então, vou botar para quebrar. Pronto, rachou Israel. O Senhor não ouviu a oração deles. Porque os impostos eram altos demais. E quando os impostos são altos demais, você pode trabalhar feito louco, como é no Brasil. Nós trabalhamos muito, mas nós não temos nada. Porque nós precisamos rachar mais da metade da nossa renda com o governo. Você abre uma empresa e você já tem um sócio que vai levar metade do que você tem sem dar um prego numa barra de sabão. Simples assim. Você vai contratar um funcionário, vai pagar o dobro por ele, e o coitado vai chegar em casa com R$1.000 ainda. Eu só ganho 1.000. Não, meu filho, você não ganha só 1.000, você ganha quase 2.000. É porque os outros 1.000 vão para o seu sócio, o governo. Eu não pago imposto. Você é um idiota se acha que não paga imposto. Porque quando você compra um pão, metade do pão foi para o governo. Você paga imposto em tudo. Ou seja, meus irmãos, ele diz, vocês terão consequências pelas decisões. Eu preciso entender que o passo para tomar uma decisão ruim é não atender a advertências do Senhor. E o que é que o povo faz? Versículo número 19, o povo não atendeu. Eles não atenderam. Eles não atenderam. O que nos leva ao último passo para tomar uma decisão ruim. Sonhe muito e tire os pés do chão. Fique pensando que as coisas vai dar tudo certo. Fica planejando assim, vai dar tudo lindo, vai ser lindo. Eu vou ter meus filhos, eu vou ter uma família perfeita, nunca vou brigar com minha mulher, vai ser uma coisa fantástica. Meus meninos vai ser santos na terra, vai ser tudo comportadinho, nem se mexe na igreja. Vai ser tudo lindo. Os filhos desses outros é que são um bando de menino ruim. Os meninos são tudo mais educados. Isso é falta de peia. Se os pais dessem uma surra nele em casa, dá certo. Mas o meu, aí você vai ter os seus. Aí vai descobrir que não é tão simples assim. Não é tão fácil assim. É isso que eles fazem aqui. Versículo 20. Aliás, versículo 19. Versículo 20, o povo não atendeu. Versículo 19, ele diz, nós teremos um rei. Teremos um rei sobre nós. E aí vem o versículo 20, ele diz assim, para que sejamos também como as nações, como todas as nações. Eles estão pisando o pé, notaram? Do jeito deles, a gente quer ser.
Segundo, o que é que nosso rei vai fazer por nós? Nosso rei vai nos governar. Ele vai dar estabilidade. O Brasil está muito instável, né? Tem 3 poderes. Está tudo muito instável. Está tudo muito perfeito. Ele só tinha um rei. Eles acharam, agora a gente vai ficar tudo muito estável. Nós vamos ter um sistema agora que vai nos dar muita tranquilidade. Nós vamos ter um rei que vai nos governar. E tem mais. Nunca mais vão querer matar a gente, porque nós vamos ter um rei que vai sair à guerra. Não, meu filho. Rei não vai para a guerra. Rei manda você para a guerra. Mas o que é questão? É uma visão romântica da vida. Vai dar tudo certo. Samuel, você não entendeu. Nós vamos ter um rei igual aos vizinhos. E o vizinho tem rei. Samuel, você não entendeu. Nós vamos ter alguém que vai governar a gente. E vai ficar tudo bem, porque ele vai colocar todas as coisas no lugar. E tem mais. Quando tiver guerra, ele vai para a guerra por nós. O primeiro rei que eles vão ter é um gigante. Um homem enorme de alto. E ele é o mais alto de Israel, porque diz que quando estava todo mundo lá na hora de escolher, a gente vai ver isso a semana que vem, ele estava acima de todo mundo, ele era o mais alto que tinha. Quando os filisteus mandam um gigante, quem é que você tem que mandar para guerrear contra esse gigante? O homem mais alto que você tiver. E o homem mais alto quem era? O rei. Mas para onde é que o rei vai? Ele se esconde dentro da barraca dele. Ele se esconde dentro da barraca dele. O rei não foi para a guerra. O rei não lutou contra eles. No primeiro rei, logo. Isso é uma visão fantasiosa da vida. É um péssimo modelo para nós tomarmos uma decisão. O povo, desde lá de cima, usou o mundo como modelo, rejeitou a Deus como padrão para decisões, não ouviu a advertência e ficou sonhando com um bom resultado depois dessa decisão. 4 passos para ter uma decisão ruim a ser tomada. E o Senhor chega para Samuel e diz, vai Samuel, dá o rei para eles. Dá o rei para eles. E Samuel diz, tá bom gente, vamos para casa. É assim que termina o capítulo. Que triste. O capítulo termina com Deus dizendo, eu vou dar para vocês o que vocês querem. E depois vocês pagam o pato. Queridos, nós tomamos decisões o tempo todo. Como igreja, nós tomamos decisão como pessoa, como crente. Nós precisamos prestar bastante atenção se não estamos seguindo os mesmos passos de Israel aqui. Nós não podemos tomar decisões pautadas no que o mundo acha que é certo. Porque o mundo não sabe o que é certo. O mundo não consegue discernir entre a mão direita e a mão esquerda. Meus irmãos, o mundo não consegue mais nem discernir biologia. Ele não sabe mais nem o que é macho e fêmea. Quanto mais, como é que sara a tua alma? Como é que cura a depressão? Como é que eles vão saber mexer com tua alma se eles não conseguem nem sequer saber o que é real e o que não é? Vocês estão achando que é bobagem? Vocês acham que o homem achar que é uma mulher é pouca loucura? Você já ouviu falar de um grupo que são os amputados? Eles não conseguem aceitar que tem um braço. E sabe o que esse pessoal faz com o braço são? Eles se sentem um amputado. E eles não querem o braço. E aí eles pagam para um médico amputar o braço, porque ele se sente um amputado. E o desespero é tão grande que alguns médicos se recusam a arrancar um braço são. E sabe o que eles fazem? Eles cortam o braço fora. E sabe o que o mundo diz? Aceite, porque os bichinhos não têm um corpo adequado porque eles querem. Qual o problema? Eu não gostar do meu braço e eu chegar lá e arrancar. Não é meu? Eu preciso entender, meus irmãos, que o mundo não sabe mais nem o que é real do que é imaginário. Eles não sabem mais nada. Mas a gente vai para o mundo e pergunta, como é que você quer que eu crie meus filhos? Como é que você quer que eu planeje minha carreira? Como é que você quer que eu gaste meu dinheiro? Me diga aí, mundo, porque vocês são inteligentes.
Queridos, o povo de Deus não pode olhar para o mundo procurando padrão para tomar as suas decisões. Porque quando nós fazemos isso, nós incorremos no segundo erro, que é abandonar Deus como nosso rei. É Ele que manda na gente. A gente não manda no nosso próprio nariz. Nós não podemos tomar decisões sem perguntar a Deus se o Senhor quer ou não isso. E a gente tem que se submeter a Ele. A gente chega a chegar a dizer, Senhor, eu estou pedindo isso, mas se o Senhor não quiser me dar, paciência. Eu sei que o Senhor tem a melhor decisão. E o Senhor é meu rei. E eu preciso me submeter ao Senhor. Mas um passo quando nós tomamos, que nós não damos ouvidos, nós não queremos ouvir o Senhor, é nós estamos dizendo desde Adão e Eva, eu quero tomar minha decisão sozinho, por isso não se meta. Não se meta. Ele vai fazer como todo pai, vai nos dar advertência, mas se você quiser acabar com sua vida, não escute as advertências das Escrituras. Ele vai te dar advertências sérias da forma como você deve conduzir a sua vida em cada passo da sua existência. Não escute a Deus e você vai destruir a sua vida. Você vai trazer sofrimento sobre você. E no final das contas, quando tudo estiver dando errado, você precisa se lembrar de uma vez por todas que o problema maior foi quando você imaginou que tudo ia dar certo com essa decisão e não se submeteu à vontade de Deus, nem ouviu a advertência dele. Mas ele é lindo, pastor. Já vi isso uma vez. Ele não é crente, mas ele é lindo, é uma pessoa muito especial, meus pais amam. E vai dar errado. A gente toma decisão todo dia. Algumas decisões são muito importantes. Vão impactar a nossa vida todinha até a eternidade. Outras, o máximo que pode dar é uma dor de barriga. Mas em qualquer que for a decisão, qualquer que seja a decisão que eu vá tomar, eu preciso me lembrar de que eu não posso tomar uma decisão com base no que o mundo quer que eu decida. Que eu não posso ignorar Deus ao tomar essa decisão. Que eu não posso ignorar as advertências que Ele faz caso eu tome essa decisão. Que eu não posso ficar fantasiando, achando que minha decisão vai levar a coisas fantásticas, quando na verdade Ele já acabou de dizer que não vai. Que Deus nos ajude, meus irmãos, pela obra de Jesus Cristo e pelo Espírito Santo, a tomarmos boas decisões na vida. Vamos orar? Senhor, nós somos levados a decidir todo dia. E muitas das nossas decisões são uma tragédia, Senhor. São uma tragédia justamente porque nós ouvimos o mundo e não ouvimos o Senhor. O Senhor nos adverte na Tua palavra, mas nós a ignoramos e ficamos fantasiando, Senhor, o que pode acontecer de bom. Por isso, meu Pai, tem compaixão de nós. Tem misericórdia de nós. Nos segura, Senhor. Nos arrasta cativos aos Teus pés, como súditos Teus, para que nós não venhamos a tomar decisões contrárias à Tua vontade. Ajuda-nos, ó meu Pai, a buscarmos na Tua palavra a orientação necessária para que venhamos a tomar decisões pautados na Tua vontade. Dá-nos, ó Senhor, um coração que está pronto para parar de sonhar e abrir os olhos quando o Senhor nos traz uma placa de alerta, para que possamos ouvir as Suas advertências. Ajuda-nos, ó meu Deus, a tomar decisões no nome de Jesus. Amém.